último, que a Paulinha está com o áudio ligado aqui. Qual é o último, Vampiro? O último está na pauta, decreta o estado de calamidade do estado de Santa Catarina, prorrogação do prazo até dia 31 de março de 2021. Ô, João, nós já vamos dar abertura aqui, depois já o Fabiano faz também. Existindo quórum regimental, conforme combinado, damos continuidade à 36ª reunião da Comissão de Constituição e Justiça. A pedido do deputado João, então, os senhores parlamentares, senhoras parlamentares que têm extra pauta, por favor. Deputado Fabiano. Deputado Fabiano. Vossa Excelência poderia esclarecer ao deputado João quais os projetos que Vossa Excelência tem em extra pauta? Sim, senhor. Eu tenho 2 extra pautas, deputado João. O que institui o Dia Estadual do Bombeiro Militar Veterano, que nós analisamos ontem, ele sofreu uma emenda de correção legislativa apenas, e o da Celesc, que voltou apenas por uma questão de uma emenda também na Comissão de Finanças. Ok, deputado João. Mais algum Perfeito, parlamentar? presidente, agradeço. Mais algum parlamentar tem extra pauta? Não. É só esse mesmo, deputado João. Com a palavra, o deputado Luiz Fernando Vampiro. Boa tarde, senhor presidente. O primeiro projeto que eu levo ao crivo dos colegas diz respeito ao parecer da medida provisória 231/2020. O autor é o governo do Estado de Santa Catarina. Trata-se de medida provisória que dispõe sobre o ressarcimento a hospitais, asiárias e leitos de unidades de terapia intensiva, UTIs, não habilitadas pelo Ministério da Saúde, disponibilizados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, responsável pelo surto em 2019 e 2020. A medida provisória foi lida na sessão de ontem, dia 15 de dezembro de 2020, e distribuído a mim. Nos termos do artigo 51 da Constituição do Estado, combinado com o disposto no artigo 314 do REALESC, cabe a esta Comissão de Constituição e Justiça, nesta fase processual, apreciar a admissibilidade quanto aos aspectos constitucional da presente medida provisória, inclusive sobre os pressupostos de relevância e urgência. A medida provisória em apreço tem relevância e urgência nos termos da exposição de motivos pelo Estado de Santa Catarina, que assim diz, abre aspas, com efeito, a crise sanitária causada pelo novo coronavírus impôs ao sistema de saúde, notadamente aquele financiado por recursos públicos, um cenário absolutamente inédito. A pandemia exigiu uma reestruturação da rede pública de atendimento em saúde, que seria impossível não fosse o apoio e a colaboração de diversos hospitais espalhados por todo o território catarinense. Essas unidades, não há a menor dúvida, foram protagonistas no até aqui bem-sucedido plano de enfrentamento do coronavírus. Isto porque as ações tiveram foco na distribuição regional, sendo a primeira linha de atuação o mapeamento dos leitos de terapia intensiva existentes no Estado de Santa Catarina. Na sequência, após avaliação e anuência de gestores hospitalares, iniciou-se a ampliação da rede de leitos de UTI Covid, conforme a evolução inicial dos casos e celeridade na instalação de novas estruturas. O resultado foi a otimização da capacidade instalada, definição e distribuição das necessidades, equipamentos, insumos e equipes, que oportunizou a estruturação de 56 unidades hospitalares e mais de 750 leitos de UTI SUS novos, para o suporte exclusivo de pacientes com quadro de síndrome respiratória aguda. O resultado é mais que positivo, pois, ao longo desse período, nenhum catarinense ficou sem atendimento. Ocorre que todo esse incremento partiu do princípio segundo o qual os leitos seriam habilitados pelo Ministério da Saúde, tão logo os hospitais se colocassem à disposição do sistema de regulação de leitos da Secretaria de Estado da Saúde. Infelizmente, não foi o que aconteceu, de modo que uma parcela significativa dessas unidades teve de suportar por um período significativo a manutenção de leitos UTI Covid, estrutura dispendiosa por razões óbvias, antes que a União aportar os recursos que garantissem o respectivo custeio. Criou-se assim a seguinte situação: os hospitais estados pela Secretaria de Estado da Saúde arcaram com todos os custos inerentes à ampliação de sua rede de leitos de UTI, mas o efetivo pagamento não foi imediato e nem alcançou períodos pretéritos. Há, então, um período em que o leito de UTI específicos para o tratamento do Covid foram, na prática, bancados pela entidade de saúde. É importante destacar que esses hospitais integraram os planos de contingência nacional e estadual deflagrados em função da Covid-19. A propósito,
A regulação dos leitos de combate à pandemia está sob gestão estadual, o que sempre permitiu a SES acompanhar a disponibilidade desses prestadores de serviço. O impacto financeiro é relevante, mas não se pode perder de vista que o objetivo maior é preservar a vida de milhões de catarinenses que ainda podem ser acometidos pelo vírus. Diante desse contexto, considerando o risco que este passivo impacte o funcionamento dessas unidades num período em que a pandemia voltou a se intensificar, entendo, salvo o melhor juízo, que o Estado deverá ressarcir hospitais pelo período anterior à habilitação dos leitos pelo Ministério da Saúde. Essas são as razões que justificam a medida provisória por urgência e relevância. No tocante à constitucionalidade, a medida provisória não se enquadra na vedação do artigo 51, parágrafo 2º, combinado com o artigo 56, parágrafo 1º da Constituição Estadual. Portanto, no que tange à constitucionalidade, não há qualquer óbice à tramitação da medida provisória. Do exposto no âmbito desta comissão, voto pela admissibilidade da medida provisória 231.2 de 2020, devendo seguir seus trâmites regimentais, senhor presidente. Medida provisória 231/2020, tem o parecer do eminente relator pela admissibilidade. Em discussão? Senhor presidente, se me permite. Com a palavra, a deputada Paulinha. Com muita brevidade, eu quero apenas aqui parabenizar a atitude do governador Moisés, do secretário André e, naturalmente, o relatório preciso e tempestivo que partiu das mãos do meu amigo deputado Vampiro. Nós precisamos dar respostas rápidas à população catarinense e essa é uma resposta emergente. Os hospitais não abrirão leitos se não tiverem um desembolso financeiro. Esses 44 milhões vão se somar a um esforço que tem sido feito para salvar vidas de catarinenses e, mais uma vez, o Parlamento ele se soma a essa causa. Era isso. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Se estiverem de acordo com o relator, permaneça como estão. Os contrários, por favor, se manifestem. Aprovado. Parecer ao projeto de lei... Parecer ao projeto de decreto legislativo 12.7/2020. Autor, Mesa da Assembleia Legislativa. Trata-se de proposta legislativa de autoria da mesa tendente a prorrogar até 31 de março de 2021 o estado de calamidade pública em Santa Catarina, para fins dispostos do artigo 65 da Lei Complementar Federal número 1010, de 4 de maio de 2000, por meio da alteração do artigo 1º e do parágrafo 5º do artigo 2º do Decreto Legislativo 18.332, de 20 de março de 2020. A mesa aduz que tal medida faz necessário em razão das implicações decorrentes da Covid-19 nas contas públicas. Este é o breve relatório. Passo ao voto. Da análise da matéria, verifico que está alicerçado no artigo 40, 9º, da Constituição do Estado, cumulado com o artigo 186, 6º do Regimento Interno da Casa, motivo pela qual inexistem óbices à sua aprovação. Portanto, o projeto de decreto legislativo, ele é totalmente constitucional e legal. Do exposto no âmbito desta comissão, voto pela aprovação do projeto de decreto legislativo 12.7/2020, devendo seguir seus trâmites regimentais. Projeto de decreto legislativo 12.7/2020, de autoria da mesa, tem o parecer do eminente relator pela admissibilidade. Em discussão? Em votação. Se estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, eu tenho um extra pauta aqui. Pode fazer já, deputado. Pode. Posso fazer já? Pode. Esse extra pauta, na verdade, é acerca de um voto vistas do deputado Fabiano da Luz, exarado na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, né? Nesse sentido, vou fazer a leitura do voto vistas, já que é um extra pauta, até para ser cientificado as partes. Autor, Governo do Estado, relatora, deputada Paulinha, voto vista, deputado Fabiano da Luz, voto vista. Diante do parecer exarado nos autos pela relatora, pugnando pela admissibilidade da matéria em estudo na forma original, inadmitindo emendas trazidas ao projeto de lei pela deputada Luciane Carminati, quando de sua apreciação perante a Comissão de Finanças e Tributação, urge manifestar-se sobre o voto. Conforme explanado pela relatora, trata-se de proposição de origem governamental que visa acrescentar o artigo 26A na Lei Estadual número 16.861, de 28 de dezembro de 2015, que trata da contratação de professores admitidos em caráter temporário, ACTs.
A proposta em análise decorre da necessidade de prorrogar pelo período de 1 ano, ou seja, até dezembro de 2021, a validade dos processos seletivos para a contratação de professores admitidos em caráter temporário, ACTs atualmente vigentes, deflagrados pelos seguintes editais: 1997-2018, 1998-2018, 1999-2018, 2.866-2018, 2.412-2019 e 2.413-2019, da Secretaria de Estado da Educação, que tem previsão de validade até o mês de dezembro de 2020. A proposição se justifica pela adoção de cautela sanitária nesse momento para evitar aglomerações com a realização de processos seletivos, como nesse caso, ou concursos, como forma de prevenção à prorrogação da Covid-19. Reiterando os argumentos trazidos pela deputada Luciane Carminati, as propostas de emendas foram encaminhadas pela Diretoria Estadual do Sindicato de Trabalhadores em Educação na Rede Pública do Estado de Santa Catarina, SINT, do ofício da Diretoria Estadual do SINT, acostado aos autos códigos, para que as propostas de emendas visam alterar e melhorar a redação do projeto. Ante o exposto, diverjo do voto da relatora nesta comissão e apresento o voto vista pela aprovação do projeto de lei 329/2020, com as emendas aprovadas na Comissão de Finanças e Tributação, dando o seguinte e regular tramitação. Diante deste fato, este voto vista na nossa concepção não padece de qualquer vício de ilegalidade ou de constitucionalidade, devendo seguir seus trâmites regimentais, que seria voz sequente à ida ao plenário da Casa Legislativa. Obrigado, senhor presidente. Ô, deputado Vampiro, É o 329, né? Só um minutinho, João. É o 329? Isso. Ok. João, está com a palavra. Está sem som, João. Esse projeto ele foi aprovado agora há pouco na Comissão do Trabalho, sem a emenda da deputada Luciane. O deputado Vampiro está aprovando a emenda da deputada Luciane? É isso, deputado Fernando. Vossa Excelência, deputado Vampiro, concorda com as emendas da deputada Luciane? É isso que foram rejeitadas na Comissão de Trabalho? Agora eu fiquei confusa. Porque a minha pergunta se dá pelo seguinte prisma: vez que a Comissão de Mérito rejeitou as emendas e a matéria se manteve como foi apreciada na CCJ, ela merecia nova apreciação da CCJ, e é que eu fiquei perdida. Quando Vossa Excelência começou a relatar a matéria, eu não quis lhe interromper. Não, perfeito. Agora que eu estou vendo aqui a folha de votação virtual, perfeito. E agora que eu estou... Obrigado, Fabiano, pela colocação. O projeto chegou até mim de caráter emergencial. Perfeito, não. Eu tomei acesso a ele em mesa nesse momento. E, de fato, nós temos aqui... A Comissão de Trabalho aprovou na tarde de hoje, certo? Votos da Paulinha, do João Amin, do Sopelsa, substituído pelo Cobalcini, e pelo Volney Weber. Ele aprovou efetivamente o relatório original. O relatório da Comissão de Finanças. Não? Não. Ele voltou ao texto original. Ele aprovou o texto original do governo, rejeitando as emendas da deputada Luciane, com o seguinte argumento, de que nós entendemos que a prorrogação de contratos deve seguir em ato administrativo pelo governo, que já se comprometeu com isso, conforme falamos no acordo de líderes, para que não haja embaraços. E assim, nós temos residuais contratos que não podem ser mantidos porque foram em substituição de pessoas enfermas que voltam ao trabalho, enfim, para não inviabilizar a gestão administrativa desse fato. Mas, ô presidente, na minha concepção, ô presidente... Não, Vampiro. Questão de ordem. Vampiro, apenas para explicar, o projeto era do governo. A deputada Luciane Carminati, na Comissão de Finanças, apresentou emendas que foram aprovadas na Comissão de Finanças. Quando foi para a Comissão de Trabalho, a deputada Paulinha, relatora, ela retirou, suprimiu essas emendas. Eu apresentei um voto vista, incluindo essas emendas, e fui derrotado. Então, prevalece... Diante desse fato, senhor presidente... Não caberia relatório. Não caberia... Cabe? Por que cabe? Porque está aprovado na finança. Porque está aprovado na finança. A emenda é aprovada na finança. Ela foi aprovada nas finanças e foi rejeitada na outra comissão de mérito. Perfeito. Por isso que caiu aqui. Ela está voltando, então, para ser analisada a constitucionalidade das finanças. Da emenda.
da emenda da Finanças. Mas que foi rejeitada. E o ano passado, gente, assim, ó, eu sou presidente da Comissão do Trabalho, aconteceu um caso exatamente como esse num projeto do Tribunal de Justiça. Não, é só para lembrar. E ele não voltou para a CCJ, eu só estou querendo entender, para aprender também, entendeu? Por isso, Beto, eu achei que não precisava voltar mais, só para entender. É que parecia divergente. Ô Beto, na verdade é o seguinte, só para entender, o projeto voltou para cá agora, nesse momento, com o meu relatório da CCJ. Isso, igual. Perfeito, igual da CCJ, porque o meu relatório da CCJ Igual. foi aprovando o projeto original, dando constitucionalidade ao ato, perfeito? Agora está retornando novamente para cá? Não, porque a emenda foi derrubada na Comissão de Trabalho, não existe mais emenda, é o projeto originário. O projeto originário já tem o meu parecer. É isso aí. Parecia divergente. Bom, que seja. Que seja, ok. Vamos liquidar a matéria. Perfeito. Mas Então, é um parecer da Comissão do Trabalho, não arquiva a matéria. Mas não é para arquivar, ela vai para votação em plenário, arquiva só a emenda. Agora a justiça resolve. Por isso que veio para a Comissão de Justiça, nós temos que definir. Existe um parecer favorável na Comissão de Finanças e um contrário na Comissão de Trabalho. Nós temos que dar o encaminhamento. Perfeito, então. Por isso que está criando essa confusão, eu até quero esclarecer todos aqueles que nós estamos assistindo, porque ele entrou extra pauta agora, e por isso a maioria dos deputados não tinha conhecimento ainda. Então eu em tese, agora, eu faço o relatório do projeto de lei 329-1 de 2020, que acrescenta o artigo 26A, a Lei 16.061 de 2015, que disciplina a admissão de pessoal por prazo determinado no âmbito do Magistério Público Estadual para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público sob o regime administrativo especial, nos termos do inciso 9 do artigo 37 da Constituição da República, no seu texto originário. No texto que foi aprovado pela Comissão do Trabalho. Perfeitamente. Isso mesmo, João. Isso é pelo trabalho agora. Perfeitamente. Agora entendi. Fechou? Então está em votação isso. Isso que eu coloco em votação, esse é o meu relatório, senhor presidente. Rejeitando a emenda. Okay. Rejeitando as emendas, Ok. óbvio. Com o texto originário que foi o mesmo do Trabalho e Serviços Públicos. Ok, esclarecido então. Então nós vamos votar o parecer do relator, deputado Luiz Fernando Vampiro, conforme ele fez as explicações, rejeitando a emenda. É isso. Em votação, se estiverem de acordo com o relator, permaneçam como estão, os contrários, por favor, se manifeste. Aprovado. Concluiu, né, deputado Luiz Fernando Vampiro? Feliz Natal, senhor presidente. Obrigado. Lá vou eu que eu tenho dois aqui. PL 370.2/2020, autor deputado João Amin, suspende temporariamente a cobrança de taxa de fiscalização de transporte, enquanto perdurar no Estado de Santa Catarina o estado de calamidade declarada em decorrência da pandemia causada pelo Covid-19. Voto pela diligência para a manifestação da Secretaria do Estado da Infraestrutura e Mobilidade. Em discussão? Em votação. Aprovado. PL 237.9/2020, autor Governo do Estado, autoriza a doação do imóvel no município de Bom Jardim da Serra. Voto para aprovação da emenda modificativa das folhas 64. A matéria foi a plenário, sendo apresentado pelo deputado Luiz Fernando Vampiro uma emenda modificativa que pretende revogar leis de concessão de parte das áreas doadas neste projeto, feito pela Secretaria do Estado da Administração. Deste modo, a emenda modificativa de folha 64 é constitucional e legal. Ante o exposto, voto pela aprovação do projeto de lei 237.9, com a emenda modificativa de folha 64, devendo seguir seus trâmites regimentais. Em discussão. Em votação, se estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado.
Tenho dois, presidente. Deputado Fabiano, 2 extra pauta. Eu tenho aqui projeto de lei 282.3/2020, que institui o Dia Estadual do Bombeiro Militar Veterano, de autoria do Governo do Estado de Santa Catarina. Ele já passou ontem por esta comissão e ele retorna apenas porque na última comissão onde ele passou foi feita uma emenda substitutiva global apenas de correção legislativa. Por isso, o parecer é favorável, senhor presidente. PL 282.3 tem o parecer do eminente relator pela aprovação. Em discussão, em votação, aprovado. Também tem o ofício 12.1/2020 da Celesc, que também foi aprovado ontem nesta comissão, e ele recebeu na Comissão de Finanças uma emenda do deputado Zé Milton, que apenas juntou as emendas numa só. Por esse motivo, ele retorna e o parecer também é pela aprovação. Tem um voto pela aprovação do eminente relator, ofício 12.1, em discussão. Em votação, se estiver de acordo com o relator, permaneça como estão. Aprovado. Mais algum parlamentar tem matéria extra pauta? Eu tenho, senhor presidente. Deputada Paulinha, com a palavra. Quero devolver o PSA 0174/2020, de autoria do deputado Valdir Balquini, que trata... Eu não estou com o projeto de lei aqui, só um momentinho. Vou ler a emenda para vossas excelências conhecerem. É apenas uma devolução de vista sem manifestação de um PSA que susta portaria conjunta da ARESC e CI, que trata, que dispõe sobre a cobrança da TFT em decorrência da Covid, nesse período Covid. Trago essa devolução de vista por pedido do deputado Valdir Balquini, que me fez a lembrança dessa matéria que ainda estava sob a minha governabilidade, senhor presidente. Vossa Excelência está devolvendo sem manifestação. Isto. E o relatório era favorável ao PSA do deputado. Relatório pela admissibilidade, quero deixar claro. De quem que era? Relatório, se não me falha a memória, era do deputado Vampiro. Você tem que ouvir o governo. De Vossa Excelência, senhor presidente. Então é por diligência, então. Se é o meu... Não, era a admissibilidade e envio para o governo, isso mesmo, para liberar o projeto para o governo poder se manifestar. Diligenciamento. É o PSA 174, né? Isso aí, senhor presidente. Então segue com o meu parecer, que eu for o relator, pelo diligenciamento. Em votação, se estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Só antes de você encerrar um pouquinho aqui, tem um pouco. A informação que está chegando aqui, que houve um acordo de líderes. Queria consultar os senhores parlamentares, quem é líder, por gentileza. Sobre qual tema? 22. Sobre o 22.2. Trata? Do CETISP. Senhor presidente, é o do CETISP, né? Qual é a emenda, presidente? É a que trata do CETISP, que está em vista... Em vistas comigo, com o deputado João Amin, com o deputado Fabiano, com a deputada Ana Campagnolo e com o deputado Ivan Nats. A informação que chega aqui, deputado, que houve um acordo de liderança para que fosse votado. Eu estou só perguntando se alguém participou. Houve um acordo de liderança, foi discutido, houve um pedido do governo para que esse projeto seja votado. Então, nesse acordo, a gente devolve vistas para que seja votado o relatório do deputado Vampiro, dentro de um acordo que a emenda supressiva da deputada
Luciane Carminati, que foi apresentado na Comissão de Finanças. A emenda supressiva que trata especificamente da questão da cobrança do governo aos poderes no ressarcimento dos CETISP, dos policiais do CETISP, possa ser votada em destaque na hora da votação do projeto. Em plenário daí. No plenário. PL acompanha, o deputado Vanassi acompanha o raciocínio do deputado Kennedy. Agora nós temos que presidente, aprovar. pela ordem. Deputado João. Presidente, esse projeto ele foi discutido na reunião anterior de líderes. Obviamente que na de hoje eu não pude participar devido ao Covid. Eu não concordo com esse encaminhamento e permaneço com vista ao projeto. Deputado João, segundo o presidente da Assembleia, o deputado Júlio, que está aqui, houve um acordo de líderes para que vai vir para o plenário para votação. Se nós não decidirmos, vem... Eu não tive a oportunidade de participar desse encontro. Eu permaneço com a minha opinião, com todo respeito ao presidente e aos demais líderes. Não sei qual é o intuito disso, já que na reunião anterior ele foi mencionado que não havia a consulta formal a todos os órgãos, não me lembro agora qual órgão, e eu peço desculpas, mas permaneço com vista. Ok, João. Então, depois o presidente decide aí se traz para o plenário sem a decisão da Comissão de Justiça ou não. Vossa Excelência tem todo o direito de manter o seu pedido de vista, mas cabe ao presidente posteriormente tomar a decisão. Nenhuma matéria mais? Eu acredito que dê para a gente fazer o encerramento agora da comissão, né? Sim, está na ordem do plenário. Então, muito obrigado a todos. Declaro encerrada a reunião da Comissão de Constituição e Justiça.